Olá, eu sou o Walker, servo e obreiro do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Bom, hoje vou falar sobre a salvação da alma. Nossa alma é a parte intermediária do nosso ser. O espírito é a parte mais íntima, depois vem a alma e por fim o corpo. O problema de nossa alma é que quando o homem caiu, entrou nele uma natureza maligna, um veneno que o prejudicou em seu ser tripartido. O espírito foi amortecido, a alma tornou-se nosso ser natural e o corpo tornou-se corrupto. Quando cremos no Senhor, o problema do espírito foi resolvido. O problema do corpo será resolvido na volta do Senhor. Agora temos algo chamado vida da alma, que é o conteúdo ruim que a nossa alma recebeu lá no Jardim do Éden. A vida da alma é muito complicada. Por isso o Senhor nos introduziu nas epístolas de Pedro, para nos mostrar, por meio da história e das experiências de Pedro, nossa verdadeira necessidade. Ao escrever suas epístolas, Pedro não procurou falar doutrinas, mas falou baseado em suas experiências. Por meio dessas experiências, vemos nossa pessoa. Pedro é nosso representante, por isso suas palavras são para cada um de nós. Todos somos Pedros. Se somos como Pedro, por meio de sua história podemos ver nossa pessoa. Por meio de suas experiências vemos nossa condição. Pedro deu muita importância para o assunto de negar a vida da alma, renunciar à vida da alma. Ele deu importância especial para isso, porque viu como a vida da alma emperra o trabalhar de Deus em nossa vida. Ele viu como o nosso eu se manifesta, como a vida da alma se expressa por meio das opiniões. As opiniões de Pedro não eram ruins, e ele não falava as coisas por mal. Pelo contrário, falava coisas boas, manifestava preocupações legítimas, mas eram opiniões naturais, eram a expressão de seu eu. Essa expressão do ego, que vem por meio das opiniões, impede que Deus encontre espaço para avançar mais em nós. Precisamos fazer isso cessar. De alguma forma, isso tem de parar em nossa história. Nossa opinião é sempre a melhor e não abrimos mão dela. Pelo contrário, quanto mais os outros se opõem, mais nos apegamos a ela. Quanto atraso isso provoca no avanço da obra do Senhor em nossa vida. A história de Pedro nos ajuda também no dia a dia. Além de Pedro, a história de Jó também nos ajuda. Olhando para sua história, vemos uma pessoa reta, íntegra, temente a Deus e que se desviava do mal. Mesmo perdendo os bens, a família e a saúde, Jó continuou firme no Senhor. Quando, porém, seus amigos lhe disseram que tudo isso lhe sobreveio por causa de pecado, Jó se manifestou. A história de Jó também expõe nossa condição e mostra de maneira clara o que é nosso ego. Assim, o Senhor precisa fazer-nos passar por fogo intenso para que nossa verdadeira natureza caída venha se manifestar, seja limpa e a vida de Deus encontre caminho em nós. Quando nosso eu começa a se expressar, quando somos expostos, dizemos: "Ah, Senhor Jesus." Assim, nossa vida da alma sai e dá lugar para a vida de Deus. A alma não foi feita para conter coisas malignas, nem ser rebelde contra Deus, ou resistir ao trabalhar divino, mas foi feita para ser cooperadora de Deus. Por isso, a natureza pecaminosa que nela está precisa sair. Em Mateus capítulo 16, versículo 24, o Senhor disse: "Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me." Mas em Lucas, capítulo 9, versículo 23, há um segredo, um complemento importante. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser seguir o Senhor tem de negar a si mesmo e tomar a cruz dia após dia. Fomos regenerados em uma fração de segundo e seremos transfigurados no abrir e fechar de olhos. Porém, a obra transformadora do Senhor em nós dura toda a nossa vida. O Senhor usa todas as circunstâncias para nos transformar. À medida que as situações surgem, Ele trabalha em nós. Deus permite que nossos pais falem algo conosco do qual não gostamos, ou que nosso professor fale algo que nos desagrada. Talvez ainda nosso chefe, ou mesmo os irmãos da igreja, falem algo que nos ofenda. Quando nosso ego surge, dia a dia devemos negar a nós mesmos, tomar a cruz e seguir o Senhor. Essas coisas acontecem pouco a pouco.
Se o Senhor nos der essa clareza, nossa vida não será mais a vida natural. Se identificarmos esse problema dentro de nós e, à medida que formos expostos, aproveitarmos a oportunidade para nos voltar ao Senhor, arrepender-nos, confessarmos, humilharmos diante dele, então a vida da alma será dia a dia negada e isso abrirá espaço para a vida de Deus entrar. Isso é o que precisamos. A vida de Deus deve entrar pouco a pouco em nós, até fazer com que sejamos como Deus em vida e natureza. Jesus é o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Nossa fé tem uma finalidade. A vida de Deus entrou em nós com uma finalidade. A finalidade é a salvação completa. Para obtê-la, precisamos da salvação da alma. Lembre-se, Deus vela por sua palavra, tem zelo por seu grande e poderoso nome e não pode negar a si mesmo. Um grande abraço a todos e que o Deus vivo de Israel abençoe vocês de maneira poderosa e extraordinária, sempre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.